Hoje eu quero oferecer para vocês uma perspectiva de coisas boas que estão acontecendo aí no mundo, tá? Tem muita coisa boa acontecendo no mundo, é que às vezes a gente não percebe, seja porque a mídia não divulga tanto, ou porque a gente realmente se interessa mais pelas tragédias, se interessa mais pelas discussões e pelas guerras de ideias e tudo mais. Mas vamos sair um pouquinho fora dessa pauta do estresse. Vamos entrar numa pauta boa, que são os avanços que a humanidade está vivendo. E nós somos parte desse processo de evolução. Vamos lá? Bom, eu quero trazer para vocês, dentro de todas as estatísticas interessantes, 3 estatísticas super bacanas e importantes para mostrar o quanto que a humanidade está evoluindo. E a gente faz parte desse processo. Primeiro, são as estatísticas relacionadas à pobreza extrema. Definição de pobreza extrema, pelo Banco Mundial, são pessoas que vivem com US$ 1,90, um pouquinho menos de US$ 2 por dia. E eu estou falando de extrema pobreza, né? Então a gente está falando aí de uma média de pessoas que vivem com R$ 300, R$ 350 por mês, tá? É lógico que não dá para viver com esse valor, né? Você vai realmente estar exposto a situações de vida terríveis, inclusive passar fome. O fato é que a humanidade, apesar de todas as dificuldades que a gente tem hoje em dia e do quanto a mais falta fazer, quantas oportunidades a mais nós temos que fazer, nós já tivemos um progresso extraordinário, tá? Dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu vou colocar na tela. Olha só que interessante, quer dizer, há 200 anos atrás, em 1820, 90% da população mundial vivia na extrema pobreza, tá? 90%, 9 em cada 10 pessoas que viviam nesse planeta estavam na extrema pobreza. Hoje, chegando aí, as estatísticas que a gente tem um pouquinho de alguns anos atrás, mas 2018, 2019, o quadro se inverteu totalmente. Hoje são 10%. 1 em cada 10 pessoas do mundo que estão na extrema pobreza. É lógico que a população mundial hoje é gigante, é muito maior, né? A gente está falando aí de uma população de 8 bilhões de pessoas. Então, fazendo uma conta rápida, 10% disso dá 800 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza. Então aí vem o nosso papel também. Você que está me assistindo, com certeza, não está nessa situação. Então vamos fazer nossas doações, vamos fazer nosso voluntariado, vamos ajudar as pessoas. Mas que eu peço que você também dissemine essa informação para as pessoas ao seu redor, porque é uma informação verídica. Eu vou deixar todas as referências aqui na descrição do vídeo, todas as fontes, tá? E isso mostra o quanto que a gente está evoluindo. A gente está caminhando em direção a um mundo melhor, tá? Principalmente com essa comparação histórica aí ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Agora eu quero falar um pouquinho de 2 tópicos relacionados ao meio ambiente, à natureza, porque a gente tem que cuidar do nosso planeta. O nosso planeta é a nossa casa e está tudo conectado, né? O quanto a gente cuida da gente, o quanto a gente cuida da natureza, o quanto que a gente cuida do planeta, o quanto que a gente vai realmente se preocupar para deixar um planeta em condições habitáveis para gerações futuras, tá? Então existe toda essa preocupação hoje com o aquecimento global, essa preocupação em reduzir a emissão dos gases estufa, tá? Se a gente pensar hoje no transporte rodoviário, né, então eu estou falando aí de carros, motos, caminhões e tudo mais, só essa modalidade representa aproximadamente um pouquinho menos de 20% das emissões de CO2 na atmosfera, tá? 17%. Então é muita coisa, é muita coisa. E por isso a importância do quê? Dos veículos elétricos, ou dos veículos que no futuro também vão utilizar combustíveis que não poluem, que esse é o outro ramo da pesquisa que tem sido feito por aí. Mas principalmente pensando em veículos elétricos que já estão disponíveis para a gente, carros, motos elétricas, é muito bacana dar uma olhada nesse gráfico aqui, o quanto que a demanda por esses veículos elétricos está crescendo, tá? No mundo, em 2022, este ano aqui de 2022, já é esperado que 13% da demanda mundial por veículos sejam veículos elétricos, tá? Isso já é muita coisa se comparado com alguns anos atrás em que esse número praticamente era zero. Então,
continua a crescer. E você vai ver aí, se você estiver me assistindo o vídeo, estiver curioso, vai em alguma concessionária perguntar qual que é a fila de espera de um carro elétrico ou qual que é a fila de espera de uma moto elétrica, tá? Meses e meses e meses de tantas pessoas que estão interessadas nisso. Então outra coisa maravilhosa, porque é lógico, os carros elétricos, as motos elétricas não emitem CO2, né? E outro fator importante para o meio ambiente é a questão do plástico, tá? Eu me incomoda muito quando eu vejo lixo na rua e principalmente plástico, porque o plástico é um daqueles tipos de lixo que não é biodegradável e que vai demorar uma média de 1000 anos, tá? Então essa garrafinha PET que está aí com você, se você não reciclar essa garrafinha, ela vai demorar 1000 anos para se decompor. Então aí já vem o seu primeiro papel, o nosso papel, que é assim, primeiro, vamos consumir menos garrafa PET. Compra garrafa de vidro, né? Tem hoje em dia outros tipos de embalagem até de papel, quando a gente fala de leite, por exemplo, né? Utilize menos garrafa PET. E quando você for utilizar, recicle essa garrafa, tá? Mesmo com esses desafios do plástico, porque a produção de plástico, infelizmente, ela continua crescendo ano após ano, né? A partir lá dos anos 50, o plástico foi essa tecnologia desenvolvida lá nos anos 50 a partir do petróleo. Então o plástico, o preço do plástico está diretamente relacionado ao preço do petróleo, tá? Mas aí vem o lado bom da história. Primeiro que as taxas de reciclagem também estão crescendo, tá? Então, por mais que a reciclagem hoje em dia, em nível mundial, ela não chega nem a 10%, ela está um pouco abaixo de 10% do plástico é reciclável, a gente começa a notar claramente, ano após ano, estamos reciclando mais plástico no mundo inteiro. Existem outros projetos maravilhosos, eu vou até deixar um link aqui na descrição do vídeo, que são projetos para retirar plástico, retirar esse tipo de lixo dos oceanos, tá? Então mais e mais projetos para limpar os oceanos estão disponíveis aí, você pode contribuir com dinheiro, com doação e talvez até com voluntariado. Mas outra coisa importante é o quê? Nos próximos anos os especialistas já estão avaliando a possibilidade de ter uma virada nesse mercado, porque como o preço do petróleo está cada vez mais subindo, vai chegar uma hora que vai ter um ponto de virada, que o preço do petróleo vai estar alto, a ponto de o plástico ficar muito caro, e as pessoas decidirem falar, você quer saber, eu vou usar um outro tipo de embalagem, porque aquele produto com uma embalagem diferente está mais barato. Então, isso vai começar também a mudar o nosso comportamento, tá? Mas você tem um papel aí, além da reciclagem, quando você for naquele restaurante que a pessoa te traz um copo de plástico e aí te oferece um canudinho de plástico, né? Não aceita o canudinho, tá? Ou se o canudinho, pede um canudinho de papel, um copo de papel, ao invés de um copo de plástico, tá? Vamos fazer o nosso papel para a gente construir um planeta melhor, tá? Mas, olha, passando rapidinho por esses 3 aspectos que eu acabei de dizer aqui. A redução significativa na pobreza extrema no mundo. O aumento significativo da produção de veículos, de motos elétricas, que vai diminuir o aquecimento global. E o aumento da reciclagem, tá? Esses fatores são fatores que já estão causando um impacto super positivo no planeta e vão causar um impacto maior ainda, tá? Então o meu convite para você, dentro do que eu falo muito no meu canal, que é como a gente expande o nosso jeito de enxergar, como a gente se abre para notícias diferentes, para um estado emocional diferente, vamos sair daquele jeito carrancudo de olhar a vida, daquele jeito ressentido de olhar a vida, em que tudo é reclamação, tudo é problema, e vamos entrar num jeito de olhar a vida mais curioso, com mais curiosidade, com mais gratidão, com mais interesse pelo diálogo e com mais busca pelas notícias que mostram o quanto que a gente está avançando. E aí vá sim atrás de notícias sérias, notícias fidedignas, tá? Vá atrás da fonte científica, porque hoje em dia infelizmente tem muito fake news, mas você vai ver, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, essas fontes verdadeiras mostram o quanto que a gente está avançando, e você tem um papel nisso também. Uma ótima semana, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo.